2, ok. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. a paz do Senhor. O pastor falou que muitos irão sentir saudades minhas, de Glorinha. Outros vão dizer assim: ainda bem que ele foi embora. É assim mesmo comigo. Todos os lugares que chego, uns me amam, outros me odeiam. Não digo que alguns irmãos vão me odiar, mas irão querer me ver longe. Que bom a igreja com um número bem representativo. Cadê eles? Cadê eles? Muderó, cadê o povo? Eles ficam ali dentro fazendo o quê? Por que eles não vêm para cá na hora da palavra? Só pensam em tocar e somem? Ah, não tem ninguém ali não. Então tá aqui. Ah, tá ali. Cadê aquele solista da guitarra? O cara é bom, hein? Cadê ele? Hã? Cadê? Levanta a mão, meu filho. Tá lá atrás ele? Pastor Paulo, cadê você? Rapaz, você é bom na guitarra, hein? Depois você me ensina umas notinhas daquela ali. O pastor já pediu para que as pessoas que não fizessem parte dessa igreja se levantassem ou levantassem a mão para que todos conhecessem. Eu quero conhecê-los, porque amanhã, Glorinha, às 10 horas e 5 minutos, nós estaremos embarcando num avião da TAM de volta ali ao Rio de Janeiro. E antes que eu vá embora, eu gostaria de saber, olhar para vocês, os membros desta igreja, os membros da Assembleia de Deus de Águas Claras, que são os nossos anfitriões. Por favor, fiquem de pé. Somente os membros desta igreja. Olha que bonito, olha, Glorinha, que maravilha. Deus abençoe a vida de vocês. Podem sentar. Agora eu quero conhecer os membros de outras igrejas, co-irmãs, igrejas evangélicas que estão nos visitando nesta noite. Pode ficar de pé. Ali tem uma irmã de outra igreja, ali tem uma irmã de outra igreja, ali também tem alguns irmãos, ali também tem 2 irmãos, uma média de 3, 5, 9 pessoas, 9 irmãos de outras igrejas, 10 irmãos, com a irmã lá adiante. Então, pastor Nunes, você tem hoje 10 irmãos de outras igrejas que nos visitam. Acredita que chegará mais. Agora eu quero conhecer, para mim, a visita mais ilustre. A visita mais ilustre, que são aqueles irmãos que não fazem parte de nenhuma igreja evangélica. Aquelas pessoas que estão nos visitando hoje, mas que ainda não se decidiram ao lado de Jesus, mas que estão nos visitando e que não fazem parte de nenhuma igreja evangélica. Podem ficar de pé para eu conhecê-los? Tem uma irmã ali. Muito obrigado, querida irmã. Mais alguém? Ali também? Deus abençoe. Mais uma irmã ali. Mais alguém? Muito bem. O que eu vou dizer agora é somente para essas 2 pessoas que levantou a mão e disse que não fazem parte de nenhuma igreja
que ainda não se decidiram, é bom que elas prestem atenção, que ainda não se decidiram ao lado de Jesus. O que eu vou dizer agora é para vocês duas. Eu gostaria de falar isso para pelo menos 20, 30 pessoas. Mas essas 20, 30 pessoas não estão aqui. Porque esta igreja falhou em trazer os não crentes para o domingo à noite. Mas também que vocês vieram, ou movidas pelo Espírito Santo, creio nisso, ou porque alguém desta igreja as convidou. E o que eu vou falar agora é direcionado apenas a vocês duas. Na verdade, é um convite. Esse convite não é meu. Eu sou apenas o carteiro que entrega o convite. Esse convite é do próprio Senhor Jesus Cristo. Para vocês duas. Esse convite é de Jesus. Para vocês duas. Ele convida vocês duas o aceitarem como Senhor e Salvador da vida de vocês. Para seguir com Ele. Até que Ele venha. O convite é esse. Claro e objetivo. Assim como vocês se declararam com um sinal, eu não vou constrangê-las, também não vou insistir. Eu quero saber como vocês respondem este convite. Vocês aceitar Jesus? Levante a mão se você aceita. Deus te abençoe. Deus te abençoe. As irmãs, está ali a irmã, duas varoas, discipuladoras dessa igreja. Já tem uma ali? Já tem uma ali? Com ela? Já. Glória a Deus. Ali, uma irmã com aquela nossa nova irmã. Pode levantar e ir até ela para pegar o nome, endereço, conversar com ela. Há alguém, pastora, pode doutrinar isso ali? Tem alguém, ou a irmã mesmo, não sei. Ali, pastora Divânia, lá no cantinho. Agora eu tenho uma coisa muito séria para falar com essa igreja. Eu aprendi uma coisa a respeito do Mar Morto. Prestem muito bem atenção no que eu vou falar agora. E a igreja fica em espírito de oração. Eu aprendi algo a respeito do Mar Morto. O Mar Morto é um lago de água salgada, salgadíssima. São as águas mais salgadas do planeta Terra. De tão salgadas, de tanta concentração química, não há vida no Mar Morto. Algumas bactérias muito raras conseguem sobreviver. Os peixinhos que caem do Rio Jordão, no Mar Morto, morrem em função do alto grau de salinidade da água. O Mar Morto recebe águas de Golã, cuja fonte chega ao Jordão, e o Jordão deságua no Mar Morto. De outros afluentes que ficam do lado de Gadara, que vão ao Mar Morto, recebe água das chuvas. E recebe água do Mar Mediterrâneo pelo freático, lá embaixo. O Mar Morto, diga-se, o Mar Morto, recebe águas de várias fontes, mas está morto. Por quê? Porque não
deságua. Porque não extravasa. Porque não cede às suas águas. Porque não irriga outros afluentes. Ele concentra. A igreja evangélica nesse tempo está semelhante ao Mar Morto. Recebe de muitas fontes. Os crentes que só vêm à igreja para encher a barriga da palavra. Os crentes que só vêm à igreja para bater o ponto. Muitos, inclusive, só no domingo. E comem. E recebem. E recebem. Mas o cálice não transborda. Num dia de domingo à noite, uma igreja desse tamanho, ter 2 convidados não crentes? O Espírito Santo nessa noite nos deu uma lição. Porque eu nem preguei. E fiz o convite antes de pregar. O Espírito Santo me falou, não prega não, convida. Não me atrapalha. Se você pregar, vai me atrapalhar. Só convida. Porque as pessoas, o mundo está faminto de Jesus. A humanidade está faminta e famérica do Senhor Jesus. Então só convida. E eu fiz isso nessa noite, nessa igreja. Eu quero dar o resultado para vocês. 100% das pessoas que foram convidadas vieram a Cristo. Só com o convite. 2 pessoas, as 2 pessoas disseram sim para Jesus. Eu pergunto aos membros dessa igreja, será que a família de vocês, toda ela está salva? Onde está a mãe de muitos, o pai de muitos, os avós de muitos, os filhos, os tios, os primos, os parentes, os amigos, os vizinhos, de muitos que estão aqui e que não estão aqui? Porque você não abriu a boca. Porque você não convidou. E se convidou, não insistiu. Está aqui hoje para comer um pouquinho mais. O que o Espírito Santo quer dizer nesta noite, para esta igreja? Abra as vossas comportas. Extravase o seu cálice. Pregue o evangelho, convide, insista. Não há mais tempo para você achar, mas eu falo e ele não ouve. Eu chamo e ela não vem. Eu não quero mais saber. Está lá no canto, não faça isso. Insista. Se rasgue por essas vidas que você ama e que não estão servindo a Cristo. Você quer que Deus mande o anjo para ir lá visitar seus parentes, seus vizinhos, para trazê-los aqui? O Senhor poderia fazer isso. Mas a Bíblia diz que essa missão é sua, é nossa. A igreja não cresce pelo pastor. A igreja cresce pela igreja, pelos membros. Se cada membro dessa igreja, daqui a 6 meses, trouxer apenas mais um não convertido para que se entregue a Jesus nesta casa e faça parte dessa grei, o pastor precisa mandar fazer mais bancos. E os bancos chegarão até aqui.
E ele vai ter que arrumar mais jeitos de colocar a gente. Se apenas um trouxer mais um. Mas a maioria dos crentes estão parados. E quase mar morto. Só comendo. E morto. Porque não extravasam o evangelho para o vizinho, para a parentela, para todos que estão ao redor, daqueles que já têm o Espírito Santo. Eu vou embora amanhã. Se alguém me olhar de lado, eu não vou nem ver. Se alguém tiver rancor de mim, não é nem comigo mais isso. Porque eu não sou o dono da carta, eu só entrego a carta. Mas eu entrego. Eu não fico com a carta achando que ela é dura e pesada. Eu tenho que entregar a carta. O tempo acabou. O tempo se esgotou. Não há mais tempo. O arrebatamento pode ser a qualquer momento. Porque depois do arrebatamento, acontecerá aquilo que o irmão leu ali, um versículo apenas, Apocalipse 3:10. Porque virá um tempo de provação nessa terra, para os que não guardaram a palavra da perseverança. E esse tempo de provação é para experimentar os que não subirem na carruagem do arrebatamento. E se você está no teu lugarzinho de conforto aí, muito confortável, achando que, não, mas eu vou subir. E o seu pai, e a sua mãe, e seus parentes que ainda não servem a Jesus, onde estão? Você está feliz com isso? De você subir e a tua parentela não? Não há mais tempo. O cenário mundial já está pronto para um grande desfecho no mundo. Muitos não estão entendendo, não estão enxergando o que está acontecendo no planeta Terra. A humanidade, de repente, começou a olhar para a lagarta na parede. Olha lá, uma lagarta na parede. A lagarta é a pandemia. Todo mundo se voltou para a pandemia. A pandemia. China, não sei o que, a pandemia, OMS. A pandemia é a distração. A pandemia é a hipnose. Enquanto as nações, os governos, as populações olham para a pandemia, tudo está sendo preparado. Em todas as áreas. Na área antropológica, os dias de Noé são os nossos dias. Os dias de Ló são os nossos dias. Dias de sedução. Dias de sodomia. Dias de perversão sexual. Dia de rebelião feminina. Assim como nos dias de Noé, dias de comunismo cultural. Dias de corrupção. Dias de violência. Dias de maus desígnios. Dias de adultério, dias de roubo, dias de maledicências, os dias de Noé. A humanidade olhando para o seu próprio umbigo, sem olhar para cima.
sem ouvir a pregação daqueles que ainda ousam falar do pecado e falar que está vindo por aí o juízo. Inclusive a igreja parece que se esqueceu do juízo. O juízo virá. O Senhor Jesus está às portas. E suas malas já estão prontas. E ele virá para o acerto de contas. A igreja deixou de estudar a palavra de Deus. E fica falando constantemente do céu. Do céu, eu vou para o céu. Sem entendimento. A vinda do Senhor não é para nos levar para o céu. Nós subiremos quando Ele nos chamar para o noivado e o casamento. Mas o acerto de contas será aqui, na terra. Tudo está preparado para o maior holocausto de todos os tempos. Eu vou dar os números. Cerca de 4 bilhões de pessoas irão perecer. 4 bilhões. Com o que está vindo por aí. O homem já preparou suas próprias armas para matar os homens. A grande tribulação tem 2 origens. A origem divina, que irá precipitar sobre o planeta Terra fogo do céu, através de meteoros, de desequilíbrio cosmológico. Isso está lá no Apocalipse capítulo 9, nós vimos hoje de manhã. Pena que a maioria de vocês não estavam aqui. Porque aprenderam a ser crentes domingueiros. E domingueiros da noite. Esta igreja fez um investimento na nossa passagem, na nossa hospedagem. Certamente nos abençoará com uma oferta que não foi cobrada, mas o apóstolo Paulo doutrina essa área, dizendo que é prudente fazer isto. E a maioria, ou pelo menos grande parte dos crentes desta igreja, aqui não puseram o pé para estudar o Apocalipse, para estudar a escatologia bíblica. Alguns com justificativa plausível, por não poderem estar. Outros não. Outros porque são como o Mar Morto. E se habituaram ou ficar na internet, ou só vir aqui bater o ponto domingo à noite. Esta é uma das deficiências da igreja nesses últimos dias. Por isso, que no domingo de noite apenas 2 convidados não crentes, com cerca de quase 200 membros da igreja. A tribulação tem 2 origens. O Senhor irá precipitar sobre o planeta Terra desastres, terremotos, vendavais e maremotos. Absinto está vindo aí. O grande meteoro que se colidirá com a Terra. O Apocalipse de Isaías, no capítulo 24, deixa claro isto. E a igreja precisava estar proclamando isso aos 4 cantos. Mas ao contrário disso, estão indo para os templos das igrejas evangélicas do Brasil e do mundo
fazer uma lenda, um show através de músicas que são verdadeiros mantras, louvores que não tem nada a ver com o louvor de Jesus. E por isso muitos erram em não conhecer as Escrituras e outros que se desapaixonaram da Bíblia. É um momento dramático. Não estou falando isso acerca desta igreja. Isso é um fenômeno do evangelicalismo mundial. Esse fenômeno, essa deficiência, não é desta igreja. É da cristandade mundial. E por isso o carteiro aqui tem que entregar essa carta. A ovelha recebe a reprimenda. A palavra redargue, corrige, exorta, e a ovelha fica muda e muda está. Assim como o grande cordeiro mudo foi para a cruz. O lobo não. Se o lobo não se levantar aqui agora, quem pensa que esse pastor é? O lobo, porque não aceitou a repreensão. Se não levantar agora, pode se levantar amanhã ou depois, ou pelos corredores. Esses são os lobos, no meio das ovelhas, que não aceita a reprimenda, que não aceita a correção, que não podem ser redarguidos, exortados. Estou vendo aqui pelo semblante que estou entre ovelhas, que estou no aprisco do Senhor, e que esta palavra não é para condenação, é para a vida, e vida em abundância. Os tempos que estão vindo por aí, as nações já se preparam, já estão preparadas. O maior orçamento mundial não é o orçamento da OMS, da saúde, ou da Unesco, da educação, ou da FAO, do alimento. Não! Pode juntar todos os orçamentos do serviço público mundial. Não chega aos pés do valor do orçamento militar, bélico. A humanidade já produz de armas algo inimaginável. E não são armas da Primeira nem da Segunda Guerra Mundial, não. São armas de alta letalidade, que juntamente com os desastres cosmológicos irão ceifar do planeta Terra 4 bilhões de pessoas. E a nossa geração é a geração testemunha disso que está acontecendo. O povo não enxerga, as grandes massas não veem isso. Estão enebriadas pela lagarta na parede, ou pelas fantasias, pelas drogas, pelo entretenimento. A igreja precisava enxergar isso, para alertar o mundo. A igreja precisa incorporar a unção que estava em Noé. Noé, em sua época, era o pregoeiro da justiça. A igreja precisa ser, nesse tempo, a pregoeira da justiça. Eu peço que ninguém se locomova no templo agora. A igreja precisa ser, nesse tempo, a pregoeira da justiça, para anunciar ao mundo, aqui em Águas Claras,
que o que está vindo por aí não é nenhum avivamento, não é nenhuma bonança, é só tragédia. Nós sabemos que aqueles que estão cobertos pelo guarda-chuva do Senhor, que é Cristo, está seguro. Mas não fique seguro mudo. Esteja seguro em Cristo. Mas abre a tua boca para dizer tudo isso aos teus parentes, aos teus vizinhos. Esta igreja pode impactar Águas Claras. Como? Se ao domingo não traz um visitante não crente. Que esta palavra sirva de exortação, mas que ela permaneça na mente de vocês como reflexão para esses últimos dias. Isaías capítulo 63, por favor. Obrigado. Ótimo. Obrigado. Podem ler comigo, está aqui no telão, está ali também. Vejamos o que diz o texto sagrado. Esta é uma profecia escatológica. E muitas vezes a pessoa que lê, desconectada do entendimento total da Bíblia, pode não entender. O texto começa com uma pergunta e com uma resposta. E diz assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com veste de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura e que marcha na plenitude da sua força? Quem é este, igreja? Quem é que fala em justiça nessa terra? Quem é? Yeshua. Jesus. Eu quero que nesse momento se levante aqui um justo nessa igreja. Não há justos. Só há justificados pelo justo, que é Cristo. É Ele que fala em justiça entre a humanidade em todas as épocas. Quem é poderoso para salvar? Adão? Sete? Abraão? Davi? Quem é o poderoso para salvar? Quem é a salvação? Fala, igreja. Jesus Cristo. Olha que texto interessante. Primeiro há uma pergunta do profeta: quem é este que vem de Edom, de Bosra, e suas vestes
são vestes de vivas cores, e que é glorioso, diga glorioso, em sua vestidura, que marcha, diga que marcha, na plenitude das suas forças, que é poderoso para salvar e é o justo. Quem é? A igreja pode declarar o seu nome? Jesus de Nazaré. Observe que o texto já fala do Senhor Jesus com suas características da sua volta. Porque na sua primeira vinda, embora ele fosse poderoso, Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 3, diz que ele se esvaziou. Sendo Deus, não usurpou ser como Deus, poderoso em sua força, mas antes se esvaziou. Tornou-se homem, criatura humana, e como homem assumiu o ministério de servo, e como servo foi a morte, e morte de cruz. Essa foi a escala descendente de Jesus na sua primeira vinda. Mas essa profecia, bote ali, mas essa segunda vinda, ele é poderoso, vem na plenitude da sua força. Sabe por quê, igreja? Porque agora ele não vai mais se entregar na cruz. Esse tempo foi o primeiro tempo. Agora, a igreja amada do Senhor Jesus, nós estamos diante da perspectiva do segundo momento da sua vinda. E ele virá na plenitude da sua força. O seu ombro não carrega mais o cinto de honra. O seu cinto de honra, embora permaneça no seu ombro, porque ele será sempre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas agora ele virá como o juiz. E o seu cinto de honra estará sobre o seu peito, para julgar. E olha o que vai acontecer quando ele vier à terra por Edom. Mas pastor, ele não vai tocar seus pés no Monte das Oliveiras? O Monte das Oliveiras é lá em Jerusalém. Mas antes que ele toque seus pés no Monte das Oliveiras, ele se apresenta, se apresenta em Edom, em Bósra. Por quê? Porque em Edom estão lá os judeus que, fugidos do ataque do anticristo que vem por Asdralon, e os judeus fogem. Não todos, 2/3 dos judeus irão perecer na batalha do Armagedon, mas 1/3, diga 1/3, vai fugir. Isso está em Zacarias capítulo 13. Foge para onde? Para Edom, para Bósra, a bacia de lavar de Jesus. É ali naquele lugar que ele vai primeiro, quando ele voltar à terra. Para quê, pastor Edinaldo? Para cumprir Zacarias 12:10. Você pode botar? Depois volta ali, tá? Depois dá continuidade ali. Bota Zacarias 12:10, para ficar bem claro. Zacarias 12:10. Rapidinho. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém. Quem são a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém? Israel.
Trata-se de qual povo? Judeus. Se você estivesse aqui desde sexta-feira, você iria entender que Jesus é judeu e volta como judeu. E hoje ele está na casa do Pai, há um judeu morando na casa do Pai. Mas isso eu falei sexta-feira. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça. Qual é o Espírito da graça? Fala, igreja. É o Espírito Santo. E de súplicas, porque quem tem o Espírito Santo sabe suplicar. E esse povo remanescente, o remanescente fiel de Israel, 1/3 da população judaica, que fugirá da matança em Jerusalém, porque o anticristo vai estar passando a foice em Jerusalém. Esse povo fugido para Edom, para Bosra, olharão para ele. Diga, olharão para ele. A quem? Está lá escrito, a quem? Transpassaram. E cairão na realidade. E finalmente entenderão. Era ele. Era o carpinteiro que os nossos pais crucificaram. Era ele. E agora só nos resta chorar. Olharão para quem traspassaram e vão pranteá-lo-ão, irão chorar com prantos. Como quem pranteia pelo quem? Pelo único de Deus, pelo unigênito, pelo Mashiach. E chorarão por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Porque Jesus Cristo tanto é o unigênito, porque é o único de Deus, como é o primogênito, porque ele é o mais velho. Diga, ele é o mais velho. Ele é o mais velho entre nós. Para cumprir esta profecia, o Senhor vai lá em Bosra. Pode voltar lá. O Senhor vai em Bosra. Encontrarão aqueles judeus fugidos, morando nas cavernas das pedras. Agora chegou a nossa vez, porque o exército de Israel sucumbiu. A força aérea de Israel, uma das mais poderosas do mundo, não podem conter a fúria do anticristo. E o anticristo já dizimou 2/3 da população judaica. E nós estamos aqui por milagrosamente Deus deu cobertura para que nós estivéssemos aqui em Edom, hoje no sul da Jordânia, numa cidade chamada Petra. Uma cidade cavada nas pedras. E ele vem de lá. No versículo 2, diz assim: por que está vermelho o traje? E as tuas vestes como as daquele que pisa uvas do lagar. A Bíblia, o Senhor Deus, nosso Pai Celestial, deixa claro a sua palavra. O que é um lagar?
Imagine aqui um quadrado de alvenaria ou um círculo de pelo menos 20 ou 30 centímetros de altura, onde os antigos colocavam as uvas, e os homens e as mulheres, mais as mulheres, tiravam seus calçados e adentravam aquele quadrado pisando as uvas. Isto é o lagar, o local de amassar as uvas. E o texto está dizendo, criando uma pergunta: por que está vermelho o seu sangue, como os daqueles que pisam o lagar? Porque quem pisa as uvas no lagar, o traje fica manchado de vermelho. Porque as uvas vão estourando, e os trajes ficam manchados. E a profecia, o profeta está falando isso acerca de Yeshua, acerca de Jesus, dizendo então que ele virá pisar o lagar. E nós vamos identificar no texto do que se trata. O lagar, aí já vem para a primeira pessoa, como se fosse o próprio Cristo falando. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Porque o pisar do lagar é um ato de julgamento, e não há justo para julgar nesse nível, só ele. Pisei as uvas da minha ira. Olhe como Jesus voltará à terra, irado. Ah, se a igreja conhecesse mais esse Cristo. No meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou todo o traje. Ora, uvas não têm sangue. Aí você faz uma ilação. Quem é o lagar? A humanidade, os povos. E quem são as uvas que têm sangue? O ser humano. Jesus vai pisar a humanidade como se pisa a uva no lagar. Mas pastor, eu sempre ouvi que Jesus é amor. Ele mandou dar outra face. Esse tempo ele já cumpriu. Ele é amor, mas é também justiça. E vai se vingar. Mas ele é tão bonzinho, mas se ira. E quando a sua volta acontecer, virá com furor. Ah, se não fosse a graça, igreja, que te alcançou. É porque a graça nos alcançou. E não adianta tentar explicar a graça. Porque com toda a deficiência da igreja, a graça nos alcançou. E ele não olha para os nossos defeitos. Porque se olhasse, nós éramos como essas uvas. Mas por quê? Um dia, diga um dia, eu tomei a decisão que essas duas senhoras tomaram hoje. Eu continuo com defeitos, mas sou justificado pelo seu sangue. E não serei uma daquelas uvas que serão esmagadas. Porque a graça, diga a graça, já me alcançou. 4.
Porque, olha o que Jesus está falando. Porque o dia da vingança me estava no coração. E o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. E admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Versículo 6. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Está aí o cenário da volta de Jesus Cristo. A igreja pensa que ele vai vir no arrebatamento, levar para o céu e acabou. Não. E o julgamento das nações? E a prisão de Satanás? Satanás vai estar agindo na terra até quando? E a pedofilia, a iniquidade, a licenciosidade, o roubo, o assassinato, a morte, a destruição, a corrupção, a maledicência, as guerras, continuarão até quando? Quem vai pôr um ponto final nessa história trágica da humanidade? Yeshua. Quando vier pisar o lagar. Eu quero ver aquela parte de lá. Lá embaixo. Cadê os ícones? Não aparecem, não? As imagens? Só se tirar isso, né? Placas tectônicas. Bota aí, placas. Vou apagar essa aqui, já apagou. Apareceu lá? Daqui a pouco eu vou precisar outro vídeo. ESC. Foi? Ok? Tem como crescer não, né? Aqui? Por favor. Eu vou ler para vocês aqui agora, jogar ali, talvez eu vou ler, porque está com a imagem. Acho que é o máximo, né? Tá bom, tá bom. Essas são as principais placas tectônicas do planeta Terra.
O planeta Terra é um conjunto de continentes que se afastaram daquilo que se chamou Pangeia, do esfriamento do globo terrestre. Essa Pangeia, ela se quebrou. Imagina, dona de casa, queridos irmãos, um prato de barro, e eu vou jogá-lo aqui agora. Tem um prato para eu quebrar aí? Não, não precisa. Mas imaginemos que eu pegue o prato, não é muito alto não, baixinho, e deixe ele cair. O que vai acontecer com o prato? O que vai acontecer com o prato? Ele vai quebrar, se estilhar e se espar os pedaços. Se você juntar os pedaços e colar, ele volta a ser um prato colado, não é isso? A Terra se estilhaçou no seu esfriamento. E os continentes, no segundo dia, no terceiro dia da criação, entrou a porção seca separada da porção úmida. Isso é o quê? A criação dos continentes. Os mares entraram no meio desses blocos continentais e criou-se o Atlântico, o Pacífico, o Índico, os mares intracontinentais, o Adriático, o Mediterrâneo e outros, o Mar Morto, por exemplo, e foi separado as placas umas das outras. Por exemplo, se você vê a morfologia do continente africano, ele tem uma entrada para o Oriente, e o Brasil tem uma saída para o Oriente. Essa saída do Brasil se encaixa na entrada, porque antes estavam juntos, mas agora estão separadas pelo Oceano Atlântico. Lá no Brasil é a Ponta Seixas, em Cabo Branco, Paraíba, o extremo oriente, não é, do Brasil, olhando para a África. Na estrutura da Terra, essas placas tectônicas estão umas encostadas nas outras. Elas não estão fundidas umas nas outras. Elas estão coladas. E pela força centrífuga e gravitacional se mantém nessa estrutura do mapa mundi. A América do Norte, a África, a Ásia aqui embaixo e a Eurásia lá em cima. E lá nos polos, as calotas polares, a Ártica e a Antártida. O que antes tudo era uma só coisa. O Apocalipse do profeta Isaías prevê, por favor, não se distraiam. Eu peço aos pais que retenham seus filhos. As crianças nunca atrapalham, mas os pais têm que ter um senso. Nós estamos aqui numa batalha espiritual. Eu estou falando de coisas altamente espiritual. Para eu receber isso como revelação, eu caio doente. Eu estou aqui de chinelo, porque os meus pés estão com neuropatia periférica. Não estou podendo calçar o sapato. Eu escrevo meus livros, fico doente, igual o profeta Daniel, adoecia. E eu estou aqui tentando ser um canal do Senhor. Essa palavra não é minha, essa revelação não é minha. Eu preciso que ninguém se locomova no lugar de culto, de adoração. Deus está falando conosco nesse momento, através da sua palavra. O capítulo 24 do profeta Isaías, no versículo 3,
Não precisa botar, não. Dá para botar? Porque eu ia falar das placas, eu me desconcentro. Estão ali. A placa do Pacífico, do lado de cá. Essa do lado de cá. A placa da Nazca, ali embaixo. A placa sul-americana, mais embaixo ainda. Norte-americana, lá em cima. A placa africana, na África. A placa indo-australiana, lá na Austrália, aqui no cantinho. A placa Eurásica Oeste, lá na Eurásia. A Eurásica Este e a Filipina. São praticamente 10 principais placas que uma se juntam com a outra no planeta Terra. Quando nós vemos aí notícias de terremotos, é uma placa aqui, uma placa ali que se mexe. O profeta Isaías está dizendo que todas as placas irão se mover ao mesmo tempo, no grande terremoto do Círculo do Fogo. Imagina, igreja, a mortandade disto aí. É o Apocalipse de Isaías, no capítulo 24. No versículo 3, diz assim: a terra será de todo devastada, totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Versículo 4. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Não tem rico, não tem pobre, todos sofrerão esses desastres. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. A humanidade já quebrou a aliança com Deus. A Torá diz: não matais, não matarás, como se mata. Não roubarás, como se rouba. Não criarás para ti deuses, como adoramos outros deuses na face da terra. Quebramos as leis de Deus. Jesus virá se vingar disso. Se a igreja pregasse isso por aí. Mas isso não traz público. Isso afugenta as pessoas. Se o pastor disser que domingo que vem eu vou estar aqui à noite, a maioria não vai vir aqui. Porque o sermão vai continuar nessa linha. Eu não quero escutar aquilo não. O que o livro do Apocalipse, eu tenho medo, nem abro. Crentes velhos que falam isso. Versículo 6. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Eu falei aqui o número de 4 bilhões. Fora algumas centenas de milhões que serão arrebatados. Os outros perecerão. Está aí. Não sou eu que estou inventando isso. Poucos homens restarão na terra. É uma limpeza. É uma limpeza. Homem se relacionando com homem, mulher com mulher, uma política pública que vê a perspectiva da pedofilia. Uma deputada de São Paulo diz que quer quebrar o tabu do incesto para liberar sexo entre pai e filha, filho e mãe, parentes lineares. Uma filosofia de sexo com animais, zoofilia. Sodomia total.
Você acha que Deus vai estar imóvel diante dessa degradação? Fogo. Os moradores são culpados da terra e serão queimados. E poucos homens restarão. Não será como no dilúvio, que teve uma limpeza total. Porque esse julgamento agora virá através das mãos do Cristo. E ele vai preservar uma geração. Irá preservar uma geração para o seu reinado na terra, no período milenar, que é o, quem sabe? Que é o... Quem veio ao seminário sabe. Versículo 7. Pranteia o vinho, enlanguece a vide e gemem todos os que estavam de coração alegre. A cocaína, a maconha, o álcool está te alegrando? Você tem muito dinheiro, está aí nos carnavais da vida, no mundo inteiro, está alegre? Vai cessar a alegria na terra. Próximo. Cessou o folguedo dos tamboris. Acabou o ruído dos que exultam. E descansou a alegria da harpa. Continua. Já não se bebe vinho entre as canções. Bebida forte é amarga para os que bebem. Demolida está a cidade caótica. Todas as casas estão fechadas e ninguém pode entrar. Eu vou direto agora no versículo 19. Vamos para o 19, para ganharmos tempo. A terra será de todo quebrantada. Ela totalmente se romperá. O grande estremecimento das 10 placas principais. No grande terremoto global. A terra violentamente se... Como é que a terra se moverá? Continue. A terra cambaleará como um bêbado. E balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará por si mesma. Naquele dia, aí vem outra coisa. Muda aqui, meu filho. Muda aqui. Rápido, William. Rápido, William. Vamos aqui. Bota aqueles ícones lá para eu ver. É. Eu paro aqui. Vai lá que eu paro aqui. Pode deixar para isso. Você olha aqui. Foi. Eu trago essas coisas, esses detalhes, para não ficar parecendo que eu estou aqui criando situações. Isto aí é um vídeo da NASA.
Eu vou soltar aqui. Pode soltar? Vocês estão vendo isso aí? O que você acha que é isso aí? Satélites. Satélites. Muitos satélites. Satélites que estão operando e satélites que estão desativados, como uma lixeira na órbita da Terra. Esses satélites é o que está possibilitando eu estar falando aqui, e alguns irmãos estão nos vendo em tempo real, lá em Fortaleza, lá em São Paulo, lá em Portugal, lá na Rússia, no mundo inteiro, através desses satélites. Vocês viram quantos satélites? Olhe isso, quantos satélites. Olhe o que diz o texto de Isaías, agora pode botar, 24, versículo 21. Se você ler isso desconectado de um estudo profundo, você não entende. Vai pensar que o texto está falando de anjos, mas não está falando de anjos. Está falando de tecnologia. Ora, o profeta Isaías identificou uma casta. O texto chama de hostes celestes. Naquele dia, o Senhor castigará no céu. Observem que é céu singular. É o céu da terra. Não é o céu interestelar. É o céu da órbita terrestre. E você sabe que os satélites estão aonde? Na órbita celeste. E castigará no céu, na órbita, as hostes celestes. O que são hostes? Hostes é o coletivo celeste. Coletivo de quê? De satélites. Todo esse lixo tecnológico, quando o Senhor estiver vindo nos ares, Ele vai castigar, Ele já vai destruir, porque essa parafernália tecnológica não será necessária para a vida na terra durante o período que Yeshua estiver governando. Os 1000 anos, o milênio de Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar pelo menos. A gente tinha que ter previsto isso, né? Ele tem que vir aqui fazer uma operação para eu mostrar os meus vídeos aqui. Jesus Cristo. Tá bom, tá bom. É duplicar ou estender? Foi. Ok. Vocês viram os satélites? As armas da Terceira e da Quarta Guerras Mundiais
aconteceu agora na Ucrânia, a Rússia, os equipamentos são todos por intermédio de ondas, de satélites, de drones. Os mísseis ou são lançados por caças, que também têm ligações com o satélite e com suas bases na Terra, ou através de drones, que são comandados pela Terra através do satélite, que volta para os drones. A indústria da morte na Terra já está pronta, igreja. Isso aqui eu vou mostrar uma simulação para vocês entenderem do que eu estou falando. Isto não é ficção científica. Isso é demonstração virtual de equipamentos que já são reais na tecnologia da morte. A humanidade já preparou as futuras guerras com equipamentos altamente letais. Por isso que vai haver uma mortandade na Terra. O homem matando a si mesmo através destas e outras tecnologias. Armas biológicas, armas bacteriológicas, bombas atômicas, bombas de nêutrons, bombas com capacidades de destruírem cidades inteiras. O mundo ficará uma sucata, ficará estragado. Ninguém poderá consertar o planeta Terra, a não ser Yeshua, quando voltar. Olha o drone, vai aparecer o drone, olha o drone. Quem comanda o drone? O lixo tecnológico na órbita da Terra, os satélites. Por isso que Isaías está dizendo que o Senhor vai destruir as hostes celestes, que os reis da terra enviaram para o céu. No versículo 21 diz, olha isso, não há operação de homem, apenas do satélite, apenas dos drones. Essa e outras tecnologias já estão prontas para a grande destruição que se abaterá sobre a humanidade. Poderia falar mais coisas, mas vou encerrar, já tenho que passar a palavra. Antes disso, eu quero mostrar para vocês uma canção que fala muito, que fala desse tempo. Já está aí, deixa eu ver. Pode soltar. Isso. Pode deixar a luz apagada. Tá?
O sol Mais alto um vai pouquinho. brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ai produz na escuridão. Então o céu se irá no além e o sul não será sul. Então do ai todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Se aproxime este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, vem a Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Vá buscar os seus parentes para que eles sejam salvos. Por que tal graça recusar, se Jesus é quem faz findar a escuridão? Só Ele para findar a escuridão que se abaterá sobre a terra. Levanta, vem a Ele dar. Se movimenta a igreja. Chance para Vamos buscar aqueles desgarrados. salvar. Não deixes que teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. Com essa canção, eu encerro o que gostaria de ter falado esta noite. Daqui a pouco, o pastor Nunes fará
a coleta das ofertas desta igreja para a manutenção desta agência do reino de Deus. Eu quero dar números para vocês desta igreja. Pensa o orçamento militar das nações. Pensa o custo de um míssil disparado hoje na Ucrânia, no Iraque, por aí afora. E o arsenal bélico que está guardado. Fortuna incontável. Quem é que banca esse orçamento? O diabo. O diabo tem um orçamento para trabalhar na terra. Eu vou lhe dar o número: 1/3 do produto bruto mundial. Cerca de 50 trilhões de dólares são usados por Satanás para manter a estrutura do pecado na terra, em todas as áreas da pecaminosidade: aborto, pedofilia, guerras, armamentos, crimes tecnológicos, violência, prostituição e toda espécie de corrupção e roubo. Custa dinheiro. Mas existe um grande patrocinador para manter o pecado na terra: Satanás. Por isso que Jesus Cristo, embora o dízimo de Malaquias 3:10 tenha um momento histórico de sua aplicação, o Senhor Jesus não negou o dízimo. Disse para fazermos também. E as ofertas? Ora, amada igreja, com qual dinheiro vocês acham que essas luzes são pagas? Que esses equipamentos são custeados? Que o sustento do anjo da igreja é mantido? Com qual orçamento? O orçamento da Lava Jato? O orçamento do tráfico de drogas? Do tráfico de bebês e de mulheres? O orçamento da corrupção das prefeituras, dos governos do estado ou dos governos federais, das estatais, da Petrobras? Não! É com o santo recurso que Deus coloca nas tuas mãos. E que por através de um ato de fé, voluntarioso, espontâneo, você devolve aqui. Um percentual mínimo. Para que esta agência, neste lugar, nesta cidade, enquanto houver trevas no mundo, essa agência aqui possa brilhar como luz para pregar o evangelho em águas claras. E esses recursos, que não são muitos, mas são os suficientes, desde que o teu coração seja suficiente, vai poder contrapor a todo o orçamento maligno de origem diabólica nesta cidade. Agora, se você encolher sua mão, se você não tiver esta visão do reino até que Jesus volte, lamentavelmente é pena. Isso não vai te levar para o inferno, não. Mas o teu galardão também será questionado. Eu não vou dizer aqui, se você trouxer dízimos de ofertas, que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Também é mentira. Mas o coração generoso e dadivoso abre portas para o princípio da semeadura.
Hoje eu e Glorinhas vimos durante o café uma reportagem na televisão de alguns agricultores que plantavam maracujás. Olha que plantações bonitas. E nós vimos um maracujás, cada um desse tamanho, a rama, aquela colheita enorme, porque houve o plantio. E ali naquele momento aqueles agricultores estavam colhendo frutos da semeadura. Querem colher? Eu digo qual será a vossa colheita. Serão vidas para o Senhor. Eu não vou dizer aqui que é o seu carro novo, que é a sua casa própria, nada disso. Serão vidas para o Senhor. Semeie. O pastor daqui a pouco vai fazer a oferta. Mas eu não poderia encerrar esta ministração falando só dessas tragédias que certamente estão às portas e que acontecerão no mundo. Mas eu quero que você saiba que sobre a sua vida, diga, sobre a minha vida, eu que já sou dele, e ele me livrará da provação desses dias maus. Antes que isso aconteça, ele me raptará, me levará, me arrebatará, e eu estarei com ele nas bodas. Porque afinal de contas, cadê o tecladista? A guitarra, o violão? Cadê os músicos? Diga, afinal de contas, De todas as provas que eu já passei, né? De introdução. Diga comigo, igreja, afinal de contas, eu sei que estou seguro em Cristo. Nesta noite, eu aprendi que devo buscar os meus. Devo pregar para eles, insistir com eles e falar para eles: quem está em Cristo não há o que temer. Porque, afinal de contas, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. 1, 2, de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de
condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.